E aí a gente vai pensar em outra coisa agora. O que é uma réplica verdadeira e o que é essa tal de pseudo-réplica que muita gente fala? Primeira coisa que a gente tem que saber que a principal diferença entre elas é um conceito que a gente chama de independência amostral. A independência amostral é bem intuitivo, né? Quando a amostra é independente ou não, quando uma amostra não afeta a outra, você tem independência amostral total. Quando você tem, de fato, essa independência, então você tem o que a gente chama de réplica verdadeira. Mas se você não possui essa independência, a gente chama, então, de pseudo-réplica. Gente, vou dar um exemplo aqui de uma réplica verdadeira. No meu doutorado, eu trabalhei com produção de mudas em diferentes tratamentos de adubação e eu tinha 30 mudas por cada tipo de adubo que eram plantadas. E por que eu tinha uma independência amostral? Porque cada planta ela é única e eu media, cada vez que eu ia lá, plantas diferentes. Por quê? Eu tinha 30 repetições, 30 réplicas, e cada vez que eu ia, eu fazia biomassa de 10 delas. Então, uma vez que eu fiz a biomassa, elas estavam excluídas do meu estudo. Da próxima vez, eu ia tirar outras 10. Então, cada planta ela era independente da outra dentro do mesmo tratamento. Então, isso é uma réplica verdadeira. A pseudo-réplica, então, é quando uma amostra ou uma unidade amostral ela não tem independência entre si. Se há uma modificação em uma determinada unidade amostral, essa unidade amostral vai afetar a próxima coleta ou a próxima amostra. E aí, isso tudo vai depender da sua pergunta ou da sua hipótese. E por que eu estou falando isso? Lembrando que tudo isso aqui vai ser definido sempre a priori. Pensem nisso antes mesmo de fazer. Existem inúmeras discussões sobre o efeito de pseudorréplicas sobre determinados experimentos. Eu não vou entrar aqui nessa discussão do efeito das pseudorréplicas, porque não necessariamente um experimento ter uma pseudorréplica é algo de fato ruim. Sempre que a gente tem um trabalho que tem pseudorréplica, é importante que esse fator ele seja destacado. Se você tem essa consciência, deixe isso claro na metodologia, porque existem métodos de tratamento estatístico para isso. Existem muitas discussões reais sobre pseudorréplicas, existe uma discussão gigante na academia se pseudorréplica é de fato algo que desabona um trabalho ou que desabona um resultado ou não. Como eu falei para vocês, existem N artigos, eu posso compartilhar também com vocês depois, caso vocês queiram, então avisa pra gente aí. Mas o que é importante lembrar é que seja sempre honesto na sua metodologia e caso você tenha pseudorréplica, trate os seus dados da maneira correta, ok? Existem formas, principalmente usando modelos lineares mistos, para tratar pseudorréplicas e isso não desabona o seu trabalho, até porque nem sempre é possível evitar as pseudorréplicas, né? Nem sempre a pessoa faz uma pseudorréplica porque ela está querendo trabalhar menos ou qualquer coisa assim. Às vezes não tem outra solução, você tem uma pseudorréplica por N motivos, por tempo, porque você não consegue acessar várias coisas, porque você só tem uma área mesmo e não necessariamente isso é ruim. Mas é importante que isso seja devidamente explicado dentro do seu trabalho. E agora eu vou voltar aqui. Ter uma pseudorréplica ou uma réplica verdadeira vai depender muito da sua pergunta e da sua hipótese. E aqui eu vou dar um exemplo de um trabalho de Grazi, o trabalho dela de doutorado, mestrado. Grazi, comenta aí se é doutorado ou mestrado, porque eu não estou lembrando agora. Mas é um trabalho bem legal, porque a depender da forma como ela fez a pergunta, ela vai modificar o fato de ser ou não uma pseudorréplica. Vou explicar para vocês. Graziela trabalha com insetos que utilizam uma determinada árvore como abrigo, como recurso, né? Alimentação, abrigo, enfim. E aí, ela fez um desenho amostral em que ela usava árvores que estavam em manchas
E essas manchas eram 1 quilômetro distantes entre si, assim como esse desenho que eu coloquei na tela. Vamos imaginar o seguinte: insetos. Insetos, eles voam, eles pulam de árvore em árvore, eles se deslocam, né? Eles não são seres sésseis como são as plantas. Então, uma vez que você tem uma árvore do lado da outra, você não consegue garantir que o inseto que esteve numa determinada árvore, ele não vai, ou ele não pode pular para a árvore do lado. Então, se ela observasse esses insetos por árvore, ela correria o risco de que esses insetos fossem os mesmos que ela pudesse coletar ali, ou que houvesse, os insetos de uma árvore afetassem os insetos da outra árvore. Então, ela não tratou esses dados como árvore, e sim como mancha. Se fosse árvore, seria uma pseudorréplica. Mas como ela tratou isso como mancha, ela pega todas as árvores que estão ali naquele local, ela consegue saber que os insetos eles são compartilhados ali e tá tudo bem. Para garantir a independência amostral, o que ela fez? Ela pegou 3 diferentes manchas distantes pelo menos 1 quilômetro entre si. 1 quilômetro já é uma distância que não é muito fácil de um determinado inseto se deslocar, certo? A gente concorda com isso. 1 quilômetro é muito para um bicho tão pequeno. Então, ela garantiu uma independência amostral entre essas manchas a partir deste desenho amostral que ela fez, desse delineamento experimental. E a pergunta era relacionada à altitude. Por quê? Voltando aqui. As 3 manchas de Grazi seriam as 3 réplicas e a categoria, a variável categórica dela era a altitude. Então, o que ela fazia? Ela usava o mesmo desenho experimental em várias altitudes diferentes. Então, a variável categórica era a altitude e as réplicas dela eram as manchas distantes pelo menos 1 quilômetro entre si. Então, ela garantia níveis dentro da categoria e as réplicas que ela precisava ter. Então, ela tem o quê? Ela garantiu uma independência amostral, porque ela tem pontos diferentes nessas determinadas altitudes, e ela via a variação da quantidade de insetos ao longo da altitude, que é uma teoria bastante discutida aqui dentro da biologia, né, sobre a diminuição da quantidade de insetos em relação à altitude. Então, ela testou isso aí dentro do trabalho dela, garantindo uma independência amostral. Porém, o que acontece? Grazi também usou o tempo como uma variável importante. E como com o tempo ela voltava nas mesmas manchas em diferentes momentos, uma vez que ela tirava os insetos dessas manchas numa coleta, na próxima coleta a quantidade de insetos já teria sido afetada pela quantidade anterior. Essa variação temporal de uma coleta no mesmo ponto, ela tira a independência amostral. Então, quando a pergunta de Grazi, né, quando a hipótese dela levava em consideração o tempo, então ela tinha sim uma pseudorréplica, já que as áreas eram as mesmas, avaliadas, né, em diferentes tempos aí. Então, o que ela fez? Ela fez o tratamento estatístico adequado, fazendo modelos lineares mistos e levando o tempo em consideração para testar a hipótese dela, ok? Então, aqui a gente sabe que não havia independência amostral. Lembrando para vocês que tudo isso dependeu da pergunta. O desenho experimental ele vinha sendo o mesmo para diferentes perguntas, mas se você leva em consideração uma outra variável ou não, você pode mudar o fato de você ter ou não uma pseudorréplica. E aqui, pessoal, não há um erro. Apenas você tem que deixar isso claro e você tem que fazer o tratamento estatístico adequado para o seu trabalho.